Em continuidade com o nosso cronograma, nessa aula a gente aborda ainda a bioeletrogênese. Na aula anterior, nós abordamos então o que era um gradiente químico e um gradiente elétrico entre as faces da membrana intra e extracelular, e também abordamos o potencial de membrana, né? O que é o potencial de membrana. Então, lembrando rapidamente que o gradiente químico é a diferença de concentração de diversos elementos, como sódio, potássio, cálcio, o cloreto, né, no meio intra e extracelular. Como esses elementos são carregados, eles, além de gerar uma diferença de concentração, né, um gradiente químico, nós também temos o estabelecimento de um gradiente elétrico, que é a diferença de cargas depositadas na face externa da membrana e na face interna da membrana, tá? Isso, então, nos gera um gradiente eletroquímico. Nós vimos, então, que em células excitáveis, assim como qualquer outra célula do organismo, nós temos, então, a face externa com maior deposição de cargas positivas e a interna com maior deposição de cargas negativas. Então, nós dizemos que as células apresentam uma eletronegatividade na sua face interna de membrana. Aqui é só uma revisão da aula anterior, tá, gente? Então, nós conseguimos mensurar, né, essa diferença na deposição de cargas e conseguimos dar esse valor em milivolt. Então, nós vimos que, através de microeletrodos, né, de um voltímetro com amplificador, nós conseguimos mensurar isso, que nos dá um valor, então, de, no caso aqui, o exemplo, menos 90 milivolt, mas que as células, então, apresentam valores diferenciados, né, porque cada célula apresenta um conjunto de proteínas específicas, tornando a membrana mais ou menos permeável a determinados íons, e dessa forma nós temos, então, esse estabelecimento, né, de um valor que a gente chama de potencial de membrana, tá? Lembrem que nós vimos, então, que nós podemos colocar isso em um gráfico. Por exemplo, aqui no gráfico eu tenho, então, a variação em milivolt por tempo. A minha célula está em repouso, está representado aqui menos 70 milivolt, então é o valor que eu tenho do potencial de membrana dessa célula. Então, vejam que nós vimos, né, que o potencial de membrana, ele é, então, essa diferença de potencial elétrico que nós temos em milivolt, dado, né, em milivolt, gerado a partir do gradiente eletroquímico, essa diferença entre cargas elétricas, né, dentro e fora da célula, e que é representado, então, pelas cargas negativas que estão na face interna das nossas células, tá? E que, então, toda célula, né, toda membrana celular, ela é polarizada, ou seja, eu tenho um polo positivo na face externa e um polo negativo na face interna das células, né? Então, a partir daí, nós vimos as características de uma célula em repouso. Então, percebam aqui que essa minha célula está em repouso, onde eu estou passando aqui o mouse, né, o meu apontador, que nós temos, então, a ausência de fenômenos elétricos, eu não estou vendo aqui nessa linha reta, né, nenhuma alteração, meu potencial de repouso ainda está em 70 milivolt. Há fluxo de íons, então eu tenho íons entrando e saindo da célula, só que não há fluxo resultante. O que é isso? Não tem diferença, né? Então, a mesma quantidade de íons que entra é igual à mesma quantidade de íons que sai. E no repouso, o principal íon que é mais permeável, né, que tem maior permeabilidade durante o repouso é o potássio, enquanto o sódio, ele é pouco permeável durante, então, o repouso, tá? Então, essa foi uma breve revisão de tudo que a gente teve na aula anterior. A partir de agora, então, nós passamos a estudar, né, especificamente o conteúdo dessa aula, tá? Então, lembrem que a célula que está em repouso, ela tem diversos daqueles canais que tem comportas, que tem aquelas portas de fechamento, e esses canais estão fechados, tá? No momento em que a célula é estimulada, ela vai responder. De que maneira? Abrindo essas comportas, abrindo esses canais, permitindo a passagem de elementos carregados, como, por exemplo, o sódio, o cloreto, tá? E dessa forma, nós temos, então, o potencial de membrana saindo do repouso. Então, nesta aula, eu vou tomar como exemplo uma célula excitável, que são os neurônios. Tenho outras células excitáveis? Sim. As células musculares são um exemplo também de células excitáveis, tá?
O que eu quero que vocês entendam é que quando eu falo em corrente elétrica em células excitáveis, eu estou me referindo à passagem, ao fluxo de íons de uma região do líquido extracelular, então da face externa da membrana, para a face interna da membrana. Tá? Então, quando esse elemento carregado que não conseguia passar antes da célula ser excitada, agora que a célula foi excitada, ele consegue fazer essa passagem, ele está gerando corrente elétrica, tá? Então, nas células, né, nós dizemos que existem correntes iônicas, que são iguais a esse fluxo de íons, tá? Então, a célula estava em repouso, nós temos um estímulo, esse estímulo pode ser um estímulo mecânico, um estímulo químico, né, um estímulo térmico, que abrem os canais que estavam fechados. As comportas se abrem, dessa forma permite o fluxo de íons, e eu tenho, então, a possibilidade de gerar eventos elétricos. O que eu considero um evento elétrico, gente? Toda vez que a célula sair do seu repouso, tiver uma alteração no seu potencial de membrana, eu vou ter, então, um evento elétrico. Os eventos elétricos, eles podem ser classificados em potencial graduado e potencial de ação. Então, inicialmente, eu comento sobre o potencial graduado e depois sobre o potencial de ação. Aqui eu tenho a representação de um neurônio, né? Então, vejam, eu tenho o terminal do neurônio, eu tenho toda a região aqui do axônio, o corpo, né? E a liberação aqui do neurotransmissor, nesse neurônio, que é a substância química que vai estimular a próxima célula, tá? Então, nós vamos ver que o estímulo, ele sempre vai gerar o que nós chamamos de potencial graduado, tá? Então, o estímulo vai abrir canais específicos para gerar o potencial graduado. O potencial graduado, ele vai se propagar por essa região onde foi estimulada e vai chegar até uma região em que nós chamamos de zona de disparo ou zona de gatilho, onde então o potencial graduado pode estimular o evento elétrico que nós chamamos então de potencial de ação, tá? E a partir daí, se houver o disparo do potencial de ação, nós vamos ter vários potenciais de ação se propagando por todo o axônio do neurônio até a liberação do neurotransmissor, da substância química, que vai estimular a próxima célula, tá? Então, olha só, o potencial graduado, como conceito, eles são variações do potencial de membrana que percorrem curtas distâncias, perdem força e é proporcional à força do estímulo. Então, se o estímulo for grande, nós vamos ver que o potencial graduado, ele vai ter uma amplitude maior, tá? E eu já explico, então, o que é isso. Assim, os potenciais graduados, eles ocorrem quando o estímulo, eles abrem, então, canais sensíveis a um ligante, canais mecanosensíveis ou canais termossensíveis, tá? Então, imagina aqui esse terminal desse neurônio, né, onde eu tenho o estímulo. O estímulo pode ser, por exemplo, uma cutucada na pele, tá? Cutuquei a pele e abri os canais, então, mecanosensíveis. Pode ser o contato com uma estrutura quente, abre, então, né, aqueles canais termossensíveis. Pode ser, por exemplo, o contato com uma substância química, como, por exemplo, um ácido, que vai abrir, então, os canais que são sensíveis a um ligante, a uma substância química, tá? A partir do momento, então, que o estímulo abre esses canais, né, qualquer um desses canais, o potencial de membrana que estava em repouso, ele vai sair do repouso. Então, os estímulos, gente, eles abrem os canais que são sensíveis a estímulos específicos e esses canais permitem a entrada de sódio, tá? Em sua maioria. Existem vários tipos de canais, canais para cloreto, canais para potássio, mas em sua maioria são canais para sódio. Então, imaginem aqui, eu tenho o terminal lá do meu neurônio que está em repouso, houve um estímulo nessa região, tá? Nesse momento aqui. Abriram-se os canais para sódio
sensíveis a um estímulo específico, o sódio começa a entrar na célula. Lembrem que o sódio está em maior concentração fora da célula, sempre, em qualquer célula. Nós vimos isso na aula anterior. Quando o sódio entra, ele é uma carga positiva. Então, olha só, o meu potencial de membrana estava em menos 70. Quando o sódio entra na célula, o meu potencial de membrana ele vai ficar menos negativo, porque o sódio que está entrando, ele vai anular, né? Ele fica anulando as cargas negativas no interior da célula, na face interna da membrana. Então, percebam que o potencial de membrana sai de menos 70 e está indo aqui para menos 50, menos 40 nessa região, tá? Então, nós conseguimos ver que o potencial de membrana, ele está saindo do repouso. Eu tenho aqui um potencial graduado. Por que um potencial graduado? Porque ele está perdendo força ao longo do tempo, tá? Então, ele perde força e volta gradualmente aqui ao potencial de repouso. Toda vez que o potencial graduado for um evento que torna a membrana menos eletronegativa, ou seja, entrou carga positiva, né, e levou, então, o potencial aqui de membrana para um valor menos eletronegativo, eu tenho um potencial graduado que eu chamo de despolarizante. Podemos ter potenciais graduados que são hiperpolarizantes. Imagine que o terminal do meu neurônio, vou colocar aqui o neurônio, teve um outro estímulo e nesse momento o estímulo abriu canais para cloreto. Então lembrem, o cloreto ele é um íon negativo, um ânion. E o cloreto está em maior concentração fora das células. Então, quando nós temos a abertura desse canal de cloreto a partir de um estímulo, o cloreto entra na célula. Se ele é uma carga negativa, ele vai se somar com aquelas cargas negativas que já estão na face interna da membrana. Então, a membrana, ela se torna mais eletronegativa. Então, eu tenho um potencial graduado, que é um evento elétrico na membrana, né, passageiro, percorre curtas distâncias, perde força, do tipo hiperpolarizante, torna a membrana mais eletronegativa. Então, quando que eu tenho um evento hiperpolarizante? Ou se eu tiver entrada de cargas negativas, né, como por exemplo o cloreto, mas eu posso ter o estímulo abrindo um canal de potássio aqui, um canal de potássio extra, além do que já está aberto no repouso. Se eu abrir mais canais de potássio, o potássio sai da célula, porque o potássio está em maior concentração no interior da célula. E aí, dessa forma, perdendo mais cargas positivas, eu vou ter mais cargas negativas. Sem a neutralização, vou ter, então, uma hiperpolarização também. Então, entendam que o potencial graduado, ele é uma variação do potencial de membrana, né? Que vai acontecer quando eu tiver a abertura desses tipos de canais. Canais sensíveis a um ligante, canais mecanosensíveis, canais termossensíveis, tá? Quando torna, então, o potencial de membrana menos eletronegativo, é um potencial graduado despolarizante. Quando torna a membrana mais eletronegativo, nós temos, então, um potencial graduado hiperpolarizante. Então, aqui, gente, eu tenho uma figura demonstrando, né, o corpo de um neurônio e o axônio. Percebam que o estímulo, ele gerou um potencial graduado aqui no corpo do neurônio, e esse potencial graduado, como nós vimos aqui, ele se propaga pela membrana desse neurônio, tá? E ele deve chegar até uma região que é a zona de disparo, ou a zona gatilho. Se esse estímulo, né, esse potencial graduado do tipo despolarizante chega na zona de disparo, mas não tem força suficiente, ele não atinge o limiar, ele não consegue disparar os potenciais de ação que se propagam pelo axônio. Ou seja, a informação, o estímulo, não vai se propagar pelos neurônios até o sistema nervoso central, até a região
em que vai ser integrada essa informação. Então, você não sente esse estímulo, imaginando que é um estímulo, por exemplo, sensorial, né? Um estímulo mecânico na sua mão. Se o estímulo for fraco e eu tiver, então, o potencial graduado despolarizante sendo gerado, mas ele alcança a zona de disparo, só que ele tem uma força muito pequena, né? Então, a despolarização dele aqui, a corrente que ele gerou é muito pequena, não atinge o limiar, nesse caso, não vai ser propagado o potencial de ação pelo axônio. Nesse exemplo, vejam que o estímulo, ele teve, então, desencadeou, né, um potencial graduado despolarizante, e esse potencial graduado despolarizante se propagou por todo o corpo e chegou, então, à zona de disparo com força suficiente, com corrente suficiente, para ativar, então, para disparar os potenciais de ação. Vejam que o meu limiar, nesse caso aqui, ele está em menos 55 mV. E o que seria, então, esse limiar? O limiar é essa variação, né, de corrente mínima necessária para abrir canais de sódio voltagem dependentes que disparam, então, o potencial de ação. Então, nós vamos ver aqui, olha só, que se essa despolarização, esse potencial graduado, ele chega até a zona de disparo, a zona gatilho, com força suficiente, atinge o limiar, haverá então a propagação de potenciais de ação. Os potenciais de ação, eles são a outra forma que nós temos de propagação então do impulso elétrico, tá? Então vejam que todo potencial graduado do tipo despolarizante vai ser necessário para iniciar um potencial de ação. Por que isso, gente? O potencial de ação, ele também é uma variação do potencial de repouso, só que ele acontece em regiões como, por exemplo, o axônio no neurônio. Então, é como ocorre a propagação da informação lá no axônio, tá? Então, aqui vejam, eu tenho a minha membrana em repouso, tive o estímulo, houve um potencial graduado do tipo despolarizante, atingiu o limiar, bem onde eu estou aqui com a minha seta. Nesse momento, eu estou na região da zona gatilho e disparo um potencial de ação. O que é um potencial de ação? É essa variação do potencial de membrana que eu tenho aqui nesse traçado, tá? Então, o potencial de ação é, então, definido, né, como uma alteração transitória do potencial elétrico de membrana, cuja amplitude e duração são fixos e a amplitude não depende da força do estímulo, tá? A amplitude vai ser constante. Os potenciais graduados, né, representado aqui nesse gráfico, um potencial graduado despolarizante, lembrem que ele é gerado a partir da abertura de canais que são sensíveis ao ligante, que são sensíveis a estímulos mecânicos, que são sensíveis a estímulos, então, térmicos. Já o potencial de ação, esse vai ser gerado a partir do estímulo de canais voltagem dependentes, tá? Então, vejam, o potencial graduado é uma variação de voltagem que estimula esses canais voltagem dependentes. Então, por isso que eu preciso de um potencial graduado para estimular os canais voltagem dependentes e aí sim a propagação, né, do potencial de ação, a geração desse potencial de ação. Vejam aqui que o potencial de ação nesse traçado, ele apresenta 3 fases. A primeira fase, assim que atingir o limiar, são abertos canais de sódio voltagem dependentes. O sódio entra a favor do gradiente de concentração na célula e eu tenho, então, o meu potencial de membrana ficando menos eletronegativo até que fique positivo, olha só, mais 30. Então, ele saiu aqui, né, de menos 55 e foi até mais 30. Isso porque eu tive a entrada de sódio através dos canais de sódio voltagem dependentes. Os canais de sódio, eles se fecham aqui no pico do potencial de ação, tá? Quando eles se fecham, na verdade, eles se inativam, tá, gente? Então, quando eles se inativam, para de entrar sódio. Nesse momento, começam a se abrir canais de potássio voltagem dependentes.
o mesmo estímulo que abriu os canais de sódio, também abre os de potássio. Só que os de potássio são mais lentos para abrir, então por isso demora um pouco mais. Nesse momento, com a abertura dos canais de potássio, o potássio começa a sair da célula, tá? E aí o potássio é uma carga positiva, isso significa que a membrana vai voltando ao seu potencial de repouso, volta a ficar eletronegativa. Percebam que aqui a membrana já atingiu menos 70 mV, que é o valor do potencial de repouso dela. Só que os canais de potássio, eles permanecem abertos por mais tempo. Assim como eles demoram para abrir, eles demoram para se fechar. Continua saindo potássio. E aí a membrana hiperpolariza, fica mais eletronegativa. Os canais de potássio se fecham e a membrana volta, então, ao seu potencial de repouso. Tudo isso aqui, gente, a fase de despolarização ou fase ascendente, a fase de repolarização ou fase descendente e a fase de hiperpolarização fazem parte do evento elétrico que eu chamo de potencial de ação. Aqui eu deixei uma figura que está bem didática, demonstrando, então, todas as fases e gradualmente quem são os íons responsáveis por cada uma dessas fases. Então, vejam, nesse neurônio, eu tenho um estímulo no corpo do neurônio, vai abrir um canal sensível ao estímulo específico, gera um potencial graduado, o potencial graduado chega até a zona de gatilho. Aqui eu inicio, então, uma grande concentração de canais voltagem dependentes para sódio, e eu tenho, então, a propagação dos potenciais de ação junto aqui à região, então, do axônio, tá? Então, vocês podem parar até o vídeo, se vocês quiserem ler aqui, mas é basicamente o que eu acabei explicando anteriormente, tá? Aqui, então, está descrito passo a passo, de uma forma bem didática. Então, percebam que nós temos o potencial graduado alcança a zona de disparo, a zona gatilho, que tem alta concentração de canais de sódio voltagem dependentes, e inicia, então, a propagação do impulso a partir do potencial de ação. Então, vejam que no potencial de ação, quando o sódio entra na célula, ele gera uma despolarização, Então, vejam, eu tinha aqui a região negativa com a entrada do sódio, ela fica positiva nessa região. Gradualmente eu vou tendo a propagação do impulso elétrico e a região que estava despolarizada, em que houve o potencial de ação, volta ao potencial de repouso, tá? Então, por exemplo, passou tudo isso aqui, todas essas fases, e voltou ao potencial de repouso naquela região, tá? Então, assim nós temos a propagação do impulso acontecendo. Houve um potencial de ação aqui, logo vai ter um potencial de ação na região lateral, vai ter um potencial de ação próximo, então, e gradualmente eu tenho a propagação do impulso elétrico por meio de potenciais de ação, tá? Então, vejam que a região que sofreu uma despolarização volta a repolarizar, volta ao seu potencial de repouso. Aqui eu coloquei, é como se fosse um efeito dominó. A partir do momento que o potencial graduado alcança a zona gatilho, eu tenho, então, a propagação, na forma de potencial de ação. Percebam que os potenciais de ação, gente, eles acontecem lado a lado. Então, não é um único potencial de ação por todo o axônio, e sim um potencial de ação ao lado do outro, tá? Então, esse primeiro potencial de ação, ele já gera uma despolarização na membrana que vai gerar o próximo potencial de ação ao lado, tá? Então, assim, nós dizemos que o impulso elétrico, nessa região do axônio, ele é autopropagável, porque um potencial de ação já gera o estímulo para a abertura de canais de sódio voltagem dependentes que estão ao lado e a propagação continua dessa forma. Então, eu posso dizer que o potencial de ação, ele é tudo ou nada. Ou o potencial graduado chega na zona gatilho,
com força suficiente para disparar o primeiro potencial de ação, ou se a força não é suficiente, não dispara. Não existe meio potencial de ação, tá? Todos os potenciais de ação têm a mesma força e mesma amplitude, então percebam que eles são todos iguais. A amplitude é essa diferença do valor do potencial de membrana até o valor que ele alcança no seu pico, tá? Então, isso aqui é a amplitude. E a despolarização é momentânea na membrana, então todo potencial de ação é uma despolarização momentânea, que depois que ele passa, volta ao potencial de repouso, tá? Então, dessa forma, nós temos a propagação do impulso. Então, vejam que nós temos, né, os dois tipos de evento elétrico acontecendo, o potencial graduado e o potencial de ação. Então, o potencial graduado ele é importante para iniciar a propagação dos potenciais de ação. Então, o que é interessante entender, gente, por exemplo, a anestesia, né? Quando se tem anestesia em um local, a anestesia, o anestésico em si, ele é composto por diversas substâncias que atuam, por exemplo, sobre os canais de sódio voltagem dependentes e tornam esses canais inativos, tá? Sem responsividade ao estímulo. Então, dessa forma, mesmo que tenha estímulos aqui, potenciais graduados, que consigam atingir o limiar, né, com força suficiente para ativação dos canais de sódio voltagem dependentes, quando eu tenho um anestésico, esses canais de sódio voltagem dependentes, eles permanecem fechados, tá? Então, eu não tenho a propagação do potencial de ação, né, dos potenciais de ação pelo axônio, essa informação não vai ser levada até o sistema nervoso central. Então, não chega essa informação, tá? Então, essa é a ação, né, de modo geral, dos anestésicos, tá? Então, por exemplo, aquelas pessoas que não sentem dor, né, que não têm sensibilidade nenhuma à dor. O que acontece é que elas têm uma mutação nesses canais de sódio, né, sensíveis à voltagem, e o estímulo, seja o estímulo que for, né, forte ou fraco, ele não consegue estimular, abrir esses canais de sódio voltagem dependentes, tá? Então, não tem a propagação na forma de potenciais de ação até o sistema nervoso central. Então, vejam que o potencial de ação, né, ele é propagado realmente a partir desses canais voltagem dependentes, tá? O que é interessante entender é que os neurônios, né, quando eles apresentam os seus axônios com maior diâmetro, eles propagam os potenciais de ação com maior velocidade, tá? Assim como quando esses axônios são mielinizados, então o que é a mielina? É essa bainha, essa deposição de lipídios que se tem em torno do axônio, tá? Então, quando o axônio ele é com maior diâmetro e é mielinizado, a propagação do impulso elétrico na forma de potenciais de ação se dá de forma mais rápida, tá? Isso porque o impulso ele se propaga nessa região onde nós temos a bainha de mielina, não ocorre perda de corrente elétrica, tá? Então, nós temos a regeneração das correntes na região entre as bainhas, que nós chamamos de nodo de Ranvier, tá? E nós não temos tanta perda de corrente. Quando o axônio ele é amielínico, ele não apresenta, então, uma grande espessura de mielina, tá? Nesse momento, nesses axônios, eles também são mais delgados, mais finos, e dessa forma a perda de corrente é maior. Então, eu preciso ficar regenerando, né, toda vez a corrente, e isso retarda, então, a condução, tá? Então, associem, né, a maior velocidade na propagação dos impulsos elétricos, na forma de potencial de ação, em axônios que apresentam maior diâmetro e que são mielinizados. Então, para fechar a aula, eu volto nessa imagem aqui, onde nós conseguimos entender, observar aqui um neurônio que é sensorial, né? Um neurônio que inerva, por exemplo, a nossa pele, tá? Lembrem, então, que eu tenho um estímulo no terminal aqui sensorial desse neurônio. O estímulo abre canais sensível a estímulo mecânico,
ao estímulo químico, ao estímulo térmico, gera um potencial graduado. Esse potencial graduado, quando ele é despolarizante e ele alcança a zona de disparo, a zona gatilho, com força suficiente, com corrente suficiente para abrir os canais que são de sódio, né, voltagem dependentes, que se abrem quando há uma variação do potencial de membrana, né, uma corrente aqui. Então, eu tenho a propagação na forma de potenciais de ação, vários potenciais de ação, lado a lado, se propagando até a outra extremidade, então, né, desse neurônio, onde vai ser liberado a substância química que nós chamamos de neurotransmissor e vai estimular a próxima célula, tá? Então, o importante é que vocês entendam nessa aula, né, de modo geral, que existem dois tipos de evento elétrico, tá? De eventos elétricos, né? Os potenciais graduados, esses potenciais graduados podem ser despolarizantes ou podem ser hiperpolarizantes, e os potenciais de ação, tá? As características, então, e quando cada um deles é gerado, tá? Quando vocês forem assistindo, o que houver de dúvida, vocês podem marcar, e aí na próxima aula, né, na aula presencial, vocês podem tirar, então, as dúvidas comigo. Bom final de semana, meninas!